Boa noite. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então vamos lá para aquele. Estou com saudade disso, galera. Infelizmente, a pandemia aí bateu na gente. E eu sou campuseiro mesmo, já participei de edições aqui de Salvador. Acho que o sotaque aí, né, não deixa enganar. Já participei também em edições em São Paulo, presenciais. E também nas online aí anteriores, estava aí junto. E aí, boa noite, Raíssa, boa noite, Juan, boa noite, galera. E estamos aí, vamos bater um papo sobre automação residencial, vamos bater um papo sobre tecnologias exponenciais. E é o seguinte, vocês podem interromper, tá? Manda a mensagem lá no chat, eu paro, explico, tá tranquilo, tá? Então eu não deixo para o final, não, eu deixo bem fluido. Se tiver qualquer coisa que não ficou bem claro, pode voltar aí e a gente explica, certinho? E vamos lá falar dessa. Tudo bem. Olha só, eu não gosto muito de ar-condicionado, ela ligou, tá? Mas vamos lá. Tá? Daqui a pouco eu desligo, porque eu enfim, tô aqui no meu escritório e aí a gente vai bater um papo sobre automação residencial. Mas quem é esse cara aqui que vai falar com vocês sobre automação residencial? Eu sou. Não, eu tô de boa aqui. Travou, galera? Alguém aí? Para mim tá ok. Já voltou? Massa. Vamos lá. Então, eu sou integrador de sistemas residenciais, técnico de edificações, graduando em engenharia civil. Tenho aí uma extensão na Escola de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Sou embaixador também da Singularity University, que é a universidade da Google, que fica sediada da Casais Automação. Então, o que é a Casais Automação? Como surgiu a Casais Automação? É o seguinte, galera, eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre gostei de inovação e sempre gostei de construção civil. Eu lembro que teve um curso sobre automação residencial, uma certificação em São Paulo. Isso tem quase uns 16 anos. Aí eu peguei minha mochila, fui para São Paulo, fiz o curso, voltei. Eu já trabalhava numa construtora, pedi demissão da construtora e abri o que foi a primeira empresa de automação residencial da Bahia, na época. E isso vai fazer 16 anos agora, em setembro, que eu abri aí o meu primeiro CNPJ na área de automação residencial. Então, eu vi muita coisa acontecendo, muitas tecnologias melhorando, assim, bastante, e ficando também muito mais acessível. Que aí que é o bacana, né? Porque era muito caro, tinham módulos muito caros, e hoje deu uma barateada muito legal. E dá para fazer muita coisa muito bacana com a parte de automação residencial. E vamos lá, assim, meus números, eu tenho mais de 1.000 clientes atendidos, enfim, aí tem pontos políticos, jogadores de futebol, artistas, grandes empresários, tem números bem relevantes quando se fala de automação residencial. Isso me dá um know-how para poder bater um papo aqui com vocês e dar um direcionamento também de mercado. Porque quando a gente vai falando de automação residencial, ouvindo, principalmente a galera que está muito conectada com a cultura maker, ela ainda não está entendendo o que é que está rolando um pouco mais ali para fora, e é também algo que eu vou trazer aqui para esse nosso bate-papo. Beleza? Então, vamos lá. Então, é isso aí. Tô pilhado. Vamos lá, galera. É o seguinte, então o que é automação residencial? Automação residencial, basicamente, é o controle integrado de dispositivos, né, eletroeletrônicos dentro de uma residência. Só que tem um detalhe que é importante: integrado. Não é a coisa ali funcionando, né, cada um, não, mas assim, você ter uma centralização, você ter
um gerenciamento central de tudo que está acontecendo na parte elétrica e eletrônica ali dentro de uma residência. E aí, galera, surge uma profissão que são dessas novas profissões, saca? Que são essas profissões que são voltadas para as novas tecnologias, como o integrador de sistemas residenciais, que é o tal do cara que faz a automação residencial. Geralmente, assim, esse cara ele vai ter que entender, ou essa mina vai ter que entender sobre controle de iluminação, eletrodomésticos, comunicação, a parte de segurança eletrônica, a parte de áudio e vídeo, climatização, porque você vai integrar isso tudo. Você vai fazer com que esses módulos eles se comuniquem, saca? Então, você tem que ter aí essas expertises. Assim, mas o que acontece? Você vai chegar logo e conhecer de tudo? Não. Aí você tem que ter a sagacidade de estar colando com uma galera que tem mais a ver ou tem mais conexão, por exemplo, com a área de sonorização. É claro que você pode ir aos poucos aprendendo, mas é sempre bom você estar cercado de pessoas que são especialistas ali naquelas áreas mais específicas, principalmente aonde você não vai, principalmente ali onde você não tem um grande domínio. Mas esse é o cara hoje, tá? Esse é o cara ou essa é a mina, integrador, integradora de sistemas residenciais, beleza? Então é isso aí. E o que é que está acontecendo com essa tal dessa tecnologia exponencial que é a automação residencial? A gente tem um gráfico de Moore que ele mostra como é a escalada ali do uso de novas tecnologias. E a gente está passando ali daquela galera que era entusiasta, visionária, que pagava caro, que gostava e tal, para a galera que é um pouco mais pragmática, que adere ali àquelas novidades, sabe que é legal e o preço está começando a baixar. Então, a gente está ainda no começo dessa curva, saca? Então, as oportunidades dentro do mercado de automação residencial, elas são muitas. Né? E a gente tem hoje um potencial dentro do mercado brasileiro enorme para sistemas de automação. Mas vai ser muito bom vocês, principalmente, entenderem aonde é que a gente separa, né, a menina da mulher e o menino do homem quando a gente vai falar de automação residencial. Tá? Então, assim, tem as tendências aí que a gente traz dentro da automação, o que é bacana, o que está acontecendo, que está fazendo com que a automação ela venha passando assim, a ser mais aceita. Então, trabalho home office, trabalho em casa, comércio eletrônico, assim, a entrega a domicílio. Então, tudo isso, a pessoa ela está em casa e ela quer o conforto. Saca? Então, esse conforto, a automação, ela ajuda, principalmente nesse momento agora que as pessoas ficaram dentro de casa. Então, ter essas tecnologias usuais e essas tecnologias acessíveis, elas passaram a fazer muito mais sentido. Esse aqui é um perfil de uma galera que gasta uma grana maior na parte de automação, automação residencial, que é mais voltada ali para protocolos, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, mais robustos. Não é aquela pessoa que vai colocar uma lâmpada assim para poder acender e falar para o Alexa apagar, acender e apagar. São casas aí de 1.000, 1.500, 2.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, 600 metros quadrados, né, que tem aí uma enorme quantidade de iluminação e que se você for levar para esses módulozinhos que você vai instalar para poder, não vai rolar. Tá? Então, existe um limite quando a gente está falando aí de um sistema de automação residencial baseado em internet das coisas, esse que a gente faz essas conexões mais simples, só que tem uma outra parada aí falando de automação residencial direcionado para o mercado de luxo e de alto luxo, que a pegada é um pouco diferente e quem está querendo entrar no mercado de automação residencial tem que estar muito ligado nisso, muito ligado, porque senão pode tomar muita cacetada, deixar o cliente insatisfeito e eu vou explicar mais para frente, saca? Então, assim, a gente tem os benefícios da automação residencial, economia, status. Tem uma galera que vai muito pelo status, saca? Se você, assim, eu tenho gente que me procura e fala assim, ó, você fez o do meu irmão, você fez o do meu cunhado, eu quero que você faça o meu, mas tem um detalhe, o meu tem que ser melhor do que o dele. Então, tem algumas coisas nesse sentido aí, saca? Quando a gente vai falar de automação, mas, assim, super normal e a gente vai tocando. Eu gosto muito desse slide, porque
é meio que uma virada de chave, saca? Quando a gente vai falar de sistemas de automação. Né? Esse é um anúncio da empresa do Thomas Edison. Ele dizia o seguinte: quando você entrar nesse ambiente, ao invés de você riscar o fósforo e acender a lamparina, você vai simplesmente ligar o interruptor. E o Edison, além de ser um inventor, ele também era um grande empresário, ele é um grande empreendedor. Então, esse era o slogan, né? Onde entrava a lâmpada, onde entrava a energia elétrica, né? Para você ter iluminação. Só que a gente passou um bom tempo sem ter uma quebra disruptiva disso, de simplesmente você acender, né, na mão ali um interruptor. Então, quando você traz isso para a palma da mão, para um aplicativo, para um celular, ou para um tablet, isso aí a gente está virando a chave, saca? E isso é muito importante. Quando a gente olha essa quebra desse paradigma aí com a parte de iluminação. Automação residencial, gente, é o seguinte: a gente precisa aí começar a entender que existem níveis, tá? Você tem níveis autônomos. O que é um nível autônomo? Eu comprei aquele Sonoff, né? Que tem uma galera que está comprando Sonoff. Eu coloquei ali, tá? No meu quarto, e eu fico acendendo e apagando, mas ele não está integrando com ninguém, saca? Então ali você tem um sistema autônomo. Tem automação. Mas quando você pega um módulo e já coloca esse módulo aí para poder acionar o ar-condicionado, você começa a fazer integração. Então você não tem mais um controle remoto para iluminação e outro controle remoto para o ar-condicionado, ou outro controle remoto para televisão. Você leva tudo aí para um aplicativo. Você leva tudo isso aí para um sistema. E você tem, de fato, aí depois a casa inteligente, que são praticamente todos os módulos, ou toda a iluminação, ou toda a parte de sonorização integradas dentro dos sistemas de automação. É muito comum e é muito usual, galera, a automação na parte da iluminação. Porque dentro da residência, os pontos que são mais acionados eletricamente numa residência é a parte da iluminação. Além de você ter essa parte desse conforto, você traz, e principalmente para quem vai levar um sistema de automação para uma residência de alto padrão, você ter um melhor aproveitamento da parte de iluminação. Porque o arquiteto, ele faz um projeto que a gente chama de projeto luminotécnico, saca? Então, quando você faz esse projeto luminotécnico, você vai pegar aí para poder, entendeu? Valorizar o ambiente. Então, você pode valorizar uma obra de arte, então você pode valorizar uma escultura, você pode... enfim, então o arquiteto que está ali fazendo toda a parte de iluminação, do projeto de iluminação, ele está muito ligado em como ele vai aproveitar o luminotécnico. E aí o que o Raiz está trazendo aqui, que é a parte do RGB, né? Então, RGB, você tem o Red, Green e Blue, né? E você faz essa mistura, você tem milhões de cores. E essas cores também são cores que dentro dos cenários você começa a, por exemplo, como eu estou mudando aqui, o mesmo ambiente. Só que quando você coloca o RGB, quando você coloca uma iluminação direta, uma iluminação indireta e consegue fazer esses cenários, aí você tem cenários diversos. Ao invés de ficar acendendo e apagando uma lâmpada, você acende um conjunto de lâmpadas. Isso são chamados cenários. Talvez isso não faça muito sentido quando você coloca só um ponto ali de iluminação para acender ou apagar. Mas quando você vai para uma residência maior, que tem muitos circuitos, muitas iluminações, isso faz muito sentido. Então, uma cena de festa, você coloca mais luz, né, mais iluminação. Quando você tem, por exemplo, um jantar mais íntimo, então você dá uma diminuída aí na parte da dimerização da lâmpada. Então, são maneiras que você vai fazer para construir esses cenários. E é justamente o que vai dar um diferencial do que você vai estar entregando. Não é simplesmente acender ou apagar, tá? E é isso, galera. Assim, eu vou falar do RESP daqui a pouco e vou falar também dos outros parecidos, tá?
Porque quando a gente vai falar de automação residencial para assim, para aprendizado, né, para, enfim, é legal, velho. Mas quando você vai para o mercado, você não vê RESP no mercado, saca? Você não vê Arduino no mercado. Hoje no Brasil tem em torno aí de uns 60 soluções de automação residencial, comercialmente. Você sabe quantas de fato estão rodando em Arduino? Nenhuma. Nenhuma. Então, o mercado, ele olha com um olhar meio diferente, principalmente o mercado de alto luxo. Ele vai por um outro viés, tá? E eu vou explicar daqui um pouquinho mais para frente como é que a coisa rola, tá? Nesse viés aí. Mas é importante, principalmente para a galera que é maker, que está aqui, que vai lá codar, que vai lá na unha para poder aprender. É massa que você pegue o RESP, é massa que você pegue o Arduino e que você possa desenvolver as suas automações. Mas quando você vai levar isso para o mercado ele já tem ali uma certa resistência. E eu vou explicar um pouco mais para frente o porquê. Galera, para quem está aí mexendo e fazendo, né, na unha, tem algumas dicas que eu gosto de passar, principalmente na parte de iluminação. Assim, os LEDs, tomar muito cuidado com LED, cara. Assim, o LED, quando você vai tentar dimerizar, né, porque ele, enfim, quando você vai tentar dimerizar um LED, que é aumentar ou diminuir o fluxo luminoso, ele fica fazendo um efeito flicker. Exato, eles são utilizados, isso mesmo, Felipe, eles vão muito para protótipo, tá? Assim, só voltando aqui o Arduino RESP. Eles vão muito para protótipo e vão muito para learning, muito para aprendizado. Que ali você vai, você erra, você vai embora. Mas quando você coloca na casa de uma casa grande e o cliente ele chega lá e faz a comunicação e tenta acender e apagar e não rola, aí você começa a ter problema. Principalmente se você está falando de um cara que pagou uma grana legal para poder funcionar. E se não funcionar, né, assim, você vai ser cobrado por isso. Então, assim, muito cuidado, galera, muito cuidado mesmo com a parte de iluminação. Cuidado com LED, principalmente na dimerização, que é você fazer a alternância ali do fluxo luminoso. Existem LEDs que são dimerizáveis. Tá? Então, eu quero colocar um LED, agora se ele é dimerizável, porque se ele não for dimerizável, não for um bom LED dimerizável, ele vai ficar no efeito flicker, ele vai ficar piscando, saca? Então, assim, muito cuidado, assim, quando você for utilizar iluminação, principalmente LED, tá? Eu vou pular, assim, outra coisa importante, lâmpada fluorescente, no geral, principalmente compacta, ela não dimeriza. Tem uma maneira que você consegue dimerizar a lâmpada fluorescente, mas eu não vou aprofundar aqui, tá? Mas a gente consegue. Mas é tubular, tá? Aquela que é o tubinho. Mas essa compacta não rola, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, outros aditivos que a gente pode usar aí dentro da automação residencial. Persianas, toldos. Toldo é muito legal, que esse aqui da esquerda, o branco que está sozinho, porque geralmente ele vem com sensores de vento, cara. E aí é importante que você tenha esse sensor de velocidade de vento, porque se ventar muito, né, ele pega o toldo e levanta e arranca. Então ele já tem um sensorzinho ali, saca? E aumentou a velocidade do vento de maneira que pode arrancar e ele recolhe sozinho. Tá? Então é muito importante você ter esse saque. Tá? Então, e a parte de persiana, acho que hoje é um dos maiores calcanhares que eu digo de Aquiles da parte de automação, principalmente da integração. Porque nem todos vêm Wi-Fi para você poder fazer integração direta com a Alexa. Muitos deles vêm em radiofrequência, e geralmente 433. E o sistema de automação que você usar, ele precisa ter essa interface. Ele precisa ter interface.
Se você não tiver interface, você não vai conseguir fazer com que integre. Então, muitos dos dispositivos que tem aí, né, principalmente no mercado, esses mais simples, você não vai conseguir ter interferências, saca? Interferência não, você não vai conseguir fazer integrações com 433. Às vezes você vai conseguir fazer integração direta ali com Wi-Fi direto ali no app que você está utilizando, do módulo que você comprou, tá? Ar-condicionado. Ar-condicionado, galera, o que acontece de uma maneira muito simples? Tanto o ar-condicionado como a parte de sonorização, tá? Ar-condicionado e sonorização, basicamente, você tem nesses sistemas, tanto os mais robustos como os mais simples, você consegue copiar o código de R, de infravermelho. E aí, esse código vai para um banco de dados ali, e você consegue puxar aquele código e referenciar ele, por exemplo, numa temperatura. Então, aquele botão é o botão de ligar, aquele botão é o botão de desligar. Dica, tá? Às vezes você não consegue copiar o botão liga e desliga, ou o botão liga, tá? Porque tem um negócio chamado código discreto. Eu não vou aprofundar muito no código discreto, porque assim, tem muito conteúdo. Mas assim, se vocês tiverem qualquer dificuldade maior na parte de automação, de áudio e vídeo, dá uma pesquisada em código discreto para ver se você consegue pegar esse código discreto, tá? Mas assim, se você não consegue ligar o ar-condicionado, pega qualquer botão de temperatura e joga como se fosse o botão de power on, de ligar, né? E aí ele vai simular. Então tem umas manhas. Eu vou ensinar outra manha aqui, saca? Deixa eu ver se eu tenho um controle remoto aqui, tá? Vamos lá. Quando você for fazer o código, a cópia do código, às vezes você tem que encostar mais ou afastar mais o controle remoto da receptora do IR, né? Da leitura do IR, mas é sempre bom você colocar a mão, porque alguns raios UVs, de lâmpada fluorescente, ambiente muito claro e tal, corta o IR. Outra dica, mais dica, se você está com o controle remoto na mão e está tentando copiar e às vezes não está, às vezes é a pilha. E como é que você sabe? Abre a tela do teu celular, coloca a câmera e aperta o botão. Ele vai piscar. O nosso olho ele não consegue enxergar o espectro de infravermelho, mas a câmera do celular consegue. Então, se você fizer isso, você vai ver se o código está transmitindo ou não. São manhas, tá? Que você tem aí, principalmente para quem está começando e acaba tomando muita porrada para aprender essas coisinhas. Mas, enfim, tem coisas mais complexas, mas são coisas que eu estou passando para vocês que eu sei que quem vai começar a mexer vai tomar essas porradas e eu estou encurtando um pouquinho aqui o caminho de vocês, tá? Sensores aí tem uma série, tá? Então você tem de intensidade de iluminação, para que quando começar, por exemplo, a anoitecer, a lâmpada começa a ligar sozinha, dimerizando para mais. Cara, você botar a mão fazendo um tubo, isso, coloca a mão fazendo um tubo, tampa assim, ó, o Eros, e aperta no controle para ele aprender. Se você for no aberto assim, você corre o risco do código de R quebrado, tá? Assim, você tem de gás, de umidade, de inundação, de fumaça, de presença. Tem sistemas que são mais robustos, mais complexos, que você consegue fazer integração. Por exemplo, vazamento de gás de cozinha. O que acontece? Você coloca uma solenoide, que quando o sistema ele detecta o vazamento de gás, ele tem uma solenoide lá, uma válvula, que ele fecha o gás. Saca? Então, são algumas integrações que você começa a poder fazer dentro dos sistemas de automação. Sensor de abertura de porta. Abriu a porta, ligou a lâmpada. Sensor de inundação. Então, tem locais que a garagem é enterrada no subsolo, saca? E aí, o que acontece? Você colocou um sensorzinho lá, ele chama de float, que é float, não lembro exatamente como é em inglês, mas é o sensor de inundação, que são sensores que você também pode colocar dentro dos sistemas. Então, você pode colocar dentro de casa de bomba,
que às vezes inunda e tal. Então tem umas paradas bem legais que você pode fazer com a parte de sensoriamento. A parte de área molhada, cascatas, piscinas, irrigação, fechamento de piscina automática, irrigação, galera. Geralmente os sistemas eles já vêm bem robustos, bem arrumadinhos, tá? Como é que é esse bem robusto e bem arrumadinho? É o seguinte, é o seguinte, geralmente ele já vem com um sensor de chuva, se estiver chovendo, ele der o horário para poder regar, ele não vai regar, tá? Não vai regar. E e ele tem um sensor de umidade no solo, e se o solo ainda estiver encharcado e der o horário dele entrar, ele também não entra, tá? Então não acontece a rega. Então, geralmente os sistemas de irrigação eles são mais arrumadinhos, tá? Controle de acesso. Outra coisa muito bacana de você ter integrado ao sistema de automação. Tem sistemas de automação que você vai conseguir fazer isso e tem outros que não. Então, por exemplo, além de você abrir a porta ali na digital, o meu indicador, ele abre a porta e liga a lâmpada. Né? O meu mindinho, ele abre a porta, mas ele está conectado com o sistema de alarme e ele manda uma mensagem para alguém que eu entrei em casa acuado, por exemplo. Então, além de abrir a porta na digital, tem sistemas que você consegue fazer integrações para você gerar cenários. Então, por exemplo, eu tenho uma digital que eu posso chegar na garagem, entrar pela garagem, que eu estou cheio de sacola na mão, enfim. Eu tenho só a minha digital que eu abro a porta e aí ele vai ligando toda a iluminação, saca? Até o meu quarto. E quando chega no meu quarto, o ar-condicionado ligou na temperatura que eu gosto e ligou o meu som no Spotify, por exemplo. São integrações que você consegue fazer, desde que você tenha sistemas mais robustos, tá? Então, quando a gente começa a fazer, saca, assim, sistemas, integrações maiores, esses sisteminhas que tem internet, geralmente você não vai conseguir fazer, porque você vai precisar de um protocolo mais robusto. A parte de home também tem muito apelo para automação. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito comum, principalmente nessa casa da galera que tem grana. Então, você tem um botão chamado Ver Filme. E isso é uma cena. E a cena não é só iluminação. Então, você vê o filme. Para ver o filme, ele desce a tela elétrica, deixa o projetor elétrico, desliga a iluminação, coloca o ar-condicionado na temperatura que eu gosto, liga o aparelho de som e fecha a persiana. Tudo isso aí com um botão só. Então, aí é quando você começa a fazer toda a parte da integração com a automação, que são os cenários. Aí, galera, que a automação ela começa a fazer mais sentido, principalmente para o usuário de alto padrão, tá? Tem outras paradas, assim, da parte de áudio e vídeo, que são televisões que ficam no teto, principalmente para locais que tem pouco espaço, e aí você consegue integrar isso também com a parte de Alexa e tal. Tem, assim, a câmera com leitura facial, eu vou falar daqui a pouco, porque tem uma coisa bem bacana aí que vem com essa parte de internet das coisas, que são internet dos sentidos, não sei, internet of senses. Então, é uma coisa que vocês podem dar uma buscada aí, que é muito legal mesmo, tá? Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui onde é que a gente começa a diferenciar a menina da mulher e o homem, e o menino do homem dentro de automação, saca? Quando você tem sistemas de automação centralizados e você leva tudo isso para um quadro, e aí você tem CLPs, módulos de entrada, módulos de saída, são sistemas mais robustos, porque você tem protocolos de automação ali rodando, você tem quadros, você muda, inclusive, a infraestrutura elétrica, saca, da casa. Então, esses são sistemas mais caros, são sistemas mais robustos, tá? E só que, assim, pela segurança que você dá ao usuário final, principalmente se o usuário for um usuário que tiver grana e é o cara que vai pagar, sei lá, assim, 50, 60, 70, 100 mil reais em automação, eu não estou falando dessas coisinhas que compra a internet não, tá? Eu estou falando de sistemas de automação robusto.
Então, geralmente você vai cair para uma coisa mais ou menos dessa aqui, tá? Você tem outros sistemas que são sistemas parcialmente centralizados. E você sempre precisa ter uma internet boa. Eu vou falar da parte de internet boa daqui a pouco, quando eu mostrar os módulos para vocês, que tem umas dicas que eu vou passar para vocês, que são as coisas mais bacanas aí, principalmente para vocês, para a galera que está começando, comprando os arduinozinhos, comprando esses módulos sonoffs na internet e tal. Tem uns pulos do gato que são muito bacanas, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Só que você também tem sistemas de automação sem fio, tá? Que são sistemas robustos, que geralmente são os protocolos de Wave e Zigbee. Grava essas duas coisas, tá? Principalmente quem vai para a parte de automação, tá? Zigbee e Z-Wave. Eles fazem uma rede chamada rede mesh, onde os módulos eles se comunicam. Você tem o chamado two-way, ele vai e dá o feedback. Então, você tem um sistema mais robusto, que são diferentes desses sisteminhas que compra-se aí na internet, tá? Então, assim, cuidado, porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Inclusive, isso é caro. Isso não é barato. Tá? Você vai pegar um módulo desse, você vai pegar uma iluminação dessa aqui, para você colocar num sistema desse, um ponto aí vai custar, sei lá, 600, 700 reais. Um pontinho que você vai comprar ali na internet com um módulozinho vai custar 100. Só que são coisas diferentes. São protocolos diferentes. Um está rodando em cima de uma central. Essa central ela tem um protocolo próprio de radiofrequência, numa faixa exclusiva, saca? É diferente desses módulos que a gente vai conectando no roteador. Muito diferente. Então, se você tenta pegar esses módulozinhos para colocar em residências muito grandes, vai dar problema. Vai travar a rede, não vai funcionar direito, o cliente vai mandar acender, não vai acender, vai mandar apagar, não vai apagar. Você vai mandar fazer a cena, que vai acender várias coisas ao mesmo tempo, ele acende metade, a outra não acende. Então, porque, assim, no geral, esses sistemas mais simples, eles não são preparados para terem muitos módulos conectados. Eles não são preparados. Então, cuidado quando você tiver assim, tem uma pessoa aqui que tem uma casa enorme, que eu quero fazer automação. Você faz, cuidado com isso. Porque você pode deixar uma pessoa muito satisfeita. Cuidado com esses módulos que você vai comprar na internet de 100 reais, de 50 reais, 70 reais para poder instalar, porque não rola. Pode rolar se ele colocar numa sala, num módulo, num home, sabe? Num ambiente isolado. Vai funcionar legal. Nem todos, né? Mas, assim, a maioria vai funcionar. Então, cuidado com isso. Senão, vocês podem ter uma frustração muito grande com a automação. E erro em automação, eu sempre digo, erro em automação é caro. Não é barato. Se você vai para o mercado, toma muito cuidado com o que você está fazendo, porque se você errou na especificação, se você errou enfim, o cliente ele não vai querer saber, ele quer funcionando. Então, erro em automação é caro. Smart TVs também, assim, eles estão já mudando aqui, eles também entram muito forte na parte da automação, galera. Principalmente alguns aplicativos estão sendo já formatados. Tinha um fabricante no Brasil que ele tinha um aplicativo para televisão, mas ele acabou saindo do mercado brasileiro. Era uma empresa que foi comprada por uma empresa francesa, enfim. Então, da mesma maneira, por exemplo, que a tendência é que você não tenha mais os consoles de videogame, Xbox, o que acontece é o seguinte, assim, vai tudo para a televisão. E a automação também, o controle e o comando da automação também vai para a televisão. E aí você chega nos belos assistentes de voz, que são as nossas Alexas, que são os nossos Google Homes e tal. Isso é muito bacana, principalmente para quem quer fazer uma automação mais simples, tá? Tomando-se o cuidado com sistemas maiores. Porque você precisa, como o Eros está falando aqui, você precisa de um AP com uma cobertura muito boa, um 2.4 muito bom. Você precisa estar configurado num canal
você tem um canal eu não me lembro se é de 0 a 11 ou se é de 1 a 11. Então você tem que ter a manha para ver como é que tá os vizinhos. Se você tem muita interferência, principalmente para quem mora em prédio, e você vai colocar muitos módulos, vai dar bronca, pode dar bronca, principalmente quando você coloca muita coisa nesses sistemas. E, principalmente, você precisa ter uma rede 2.4 muito boa. Principalmente aquelas redes que são mesh, tá? Que são aqueles roteadores mesh. Eles têm um desempenho muito melhor com sistemas de automação. Então, cuidado quando você coloca, muito cuidado quando você coloca o sistema de automação de um cliente no modem que vem da operadora. Não coloca no modem. Coloca um roteador, tá? Um bom roteador, um bom access point, e deixa os módulos da automação conectados no roteador ou no access point. Porque esses modems vivem dando problema. E se você deixa tudo no modem, se for precisar trocar o modem, você perdeu a automação parou. Então, cuidado, assim, saca? Então, não põe no modem, tá? Principalmente se você for fazer uma coisa que for para vender, principalmente essas coisas mais baratas, sisteminhas, né? Que você vai comprar ali, assim, não põe no modem. Senão, você vai correr risco de ficar tendo que voltar no cliente para poder fazer reconfiguração, saca? E aí você tem esses sistemas que vão conectar, aí tem as lâmpadas, tem as tomadas, isso é tudo muito legal. Só que tem uma coisa, galera, que eu sempre falo o seguinte, energia elétrica, você precisa ter um respeito muito grande com energia elétrica. Assim, não faz, cara, assim, se você não sabe que é fase, que é neutro e tal, chama o eletricista. Eu sei que, assim, chama alguém que conhece. Cuidar para tu não ficar agarrado na fase lá, fritando. E assim, eu falo num tom mais de brincadeira e tal, mas energia elétrica é uma parada séria. Quando você tem sisteminhas que são só para você encaixar a lâmpadazinha no bocal e tal, massa. Mas quando você tem sistemas de automação, principalmente aqueles que você troca um interruptor, cuidado, tá? Assim, de preferência, chama eletricista, chama alguém que conhece para poder fazer. É claro que a gente tem meio que a cultura maker, que chega lá e mete a mão. Eu aprendi metendo a mão, sabe? Mas em alguns momentos eu também tive que pedir socorro, não estou conseguindo e tal. Então, assim, muito cuidado quando vocês forem mexer na parte elétrica. E dica importantíssima, tá? Somente para quem for trabalhar com esses módulozinhos de iluminação de interruptor, você precisa descer uma fiação de neutro. Só que é o seguinte, galera, o neutro é o neutro da iluminação. Não pega neutro de tomada. Se você pegar neutro de tomada, o DR, o disjuntor residual, vai cair. Vai desligar, vai ficar desligando a casa toda do cliente. Então, cuidado, quando descer o neutro de iluminação. Às vezes, o que a galera faz? Embaixo do interruptor tem uma tomada. E a galera pega o neutro da tomada para poder ligar o módulo da automação. Vai cair, principalmente se tiver disjuntor residual. Tá? Então, essa dica, pegue, porque tem muita gente que está começando, tomando cascudo, sem saber o que é. E aí você entra numa era aí de eletrodomésticos inteligentes. Então, assim, por exemplo, a Samsung tem uma linha de inteligência, a LG também tem uma linha de inteligência, onde você tem aplicativos que são proprietários deles e você não consegue fazer muitas integrações. Porém, você lembra daquilo que eu falei lá do Zigbee e do Z-Wave? São protocolos específicos de automação. E algumas dessas marcas, eles estão se associando às alianças. Tem as alliances, que é justamente os protocolos mais abertos dos módulos do chipset, para que, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Uma máquina de lavar da LG se conecte com a lâmpada Philips, por exemplo. Eu vou dar um chute aqui, tá?
terminou de lavar, a lâmpada acende. Tá? Se você tentar fazer muito, você não vai conseguir, porque tem a questão das conexões. Então, grandes alianças estão sendo feitas justamente para que esses eletrodomésticos eles possam se comunicar com outros módulos aí dentro dos sistemas, saca? Cara, assim, robô é uma outra parada, tá? Que tá aí. A gente tá olhando muita parte de... muita parte dos robozinhos de limpeza, só que comecem a olhar com mais carinho, principalmente quem saca os robôs humanoides. Assim, tem aquele filme lá dos Jetsons que tinha, né, a Rose, que era a secretária, que era um robô. A gente, assim, já tem no mercado, principalmente fora, principalmente Japão, já temos muitos robôs que são assistentes pessoais, tá? Humanoides. Assim, quem curte mais essa parte de robotização, dá uma seguida, dá uma procurada aí no que o professor Gil Giardelli, saca? Ele faz. Então, ele estuda muito essa parte dos robôs. Então, ele traz uns vídeos, ele traz muita coisa bacana. Só que o que acontece? Esses robozinhos, eles também vão começar a serem conectados com a parte da automação. Então, os robôs eles vão fazer parte, inclusive, como se fosse seu mordomo. Eu digo assim, ó, você sabe o que é esse robô? O que é esse robô? É o seguinte, ele pega um robozinho humanoide, pega um Alexa e coloca dentro do robô. É isso. Basicamente, é isso. Tá? Mas, ao invés de você ter Alexa, em muito pouco tempo, você vai estar falando com o seu robozinho, pedindo para o seu robô acender a lâmpada. Então, são essas integrações, são essas tecnologias exponenciais que estão aí chegando, onde você vai ver a automação tomando uma linha mais interessante da parte de comunicação, da parte de integração. Que a integração é que é o bacana da automação. Se você faz a automação, faz os módulos lá pontuais e tal, saca? Cara, assim, é legal, mas quando você vai colocar para funcionar junto é que começa a fazer sentido. Sabe? Assim, ó, tem que ver Human Westworld para ver que os robôs já fazem, saca? Aqui o Eros está trazendo. Assim, tem startups no Vale do Silício, inclusive, são imagens que eu puxei no site deles, eu não lembro, era para ter colocado a referência aqui também, que, assim, são robôs que cozinham, saca? Braços que cozinham. Então, até para você tomar o seu café em pouco tempo, você só vai pedir, assim, faz café, frita ovo. É nessa pegada, saca? Então, quando a gente está falando de automação residencial e tal, a gente precisa olhar um pouquinho para frente. A gente precisa olhar para além, por exemplo, de uma iluminação. A robotização ela está entrando de uma maneira muito forte dentro das residências. Muito forte. E aí, realmente, Raíssa, tem uma galera que vai ficar sentada sem fazer muita coisa, só pedindo para o robô dentro de casa fazer. Né? Assim, além de entender que isso é uma evolução, isso também é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de mercado. Saca? Não é qualquer Zé da esquina que vai, por exemplo, quando eu até brinco, não é qualquer um Zé da esquina que vai montar e programar um bonitinho desse, saca? Então, assim, quando a gente está falando da parte de automação, quando a gente está falando da parte de integração, de internet das coisas, a gente precisa começar a olhar também essas coisas como oportunidade de negócio. Aí, ó, tem robô que faz pizza, tem robô que serve cerveja, cara. Tem melhor que isso. Então, assim, só que assim, tem algumas coisas que estão dentro da indústria. Só que essas coisas de dentro da indústria vão vir para casa. E isso aconteceu com a automação residencial. A automação residencial era uma automação industrial que veio sendo adaptada para chegar numa automação
para a casa. Então, era por isso que há 18 anos atrás, a automação era muito cara, porque ele pegava os mesmos módulos que fazia a automação industrial para poder fazer a residencial. Só que eram módulos muito robustos, sistemas muito robustos, saca? Então, é muito disso, assim. E aí o que você, Eros, traz também, que eu acho bacana, é a parte da criação, cara. Assim, é abrir a mente para entender esse mundo das tecnologias dentro das residências, para além de ligar e desligar uma lâmpada. Ligar e desligar uma lâmpada já é simples. O cara chega ali no Mercado Livre e compra, atarrachou, se ele for um pouquinho mais curioso, ele vai abrir o manual e vai colocar e vai estar com o aplicativo. E se você não se diferenciar olhando essas tecnologias exponenciais, você não vai ter diferencial de mercado. Outra coisa que acontece, principalmente ficou muito forte no Japão, massa, 10 minutinhos, viu, gente? Eu vou fechar em 5 minutos e, galera, se quiser trazer aí comentários, perguntas e tal, joga aí e no final a gente fecha, beleza? Então, assim, ó, no Japão tem uma onda muito grande para os pets robôs. E quem está consumindo muito pet robôs são pessoas com mais idade. E um dos grandes motivos não é só limpar, que não faz sujeira. Né? Quando se perguntam às pessoas mais velhas por que elas preferem os pets robôs, elas dizem porque ele não morre. Então é outra relação mais íntima que as pessoas estão tendo com as máquinas. E principalmente com as máquinas que estão dentro das suas residências. Então, a questão dos pets robôs, eles são uma onda que vem muito forte e uma oportunidade muito interessante para quem quiser aí começar a mexer mais, enfim, ter essa possibilidade de ter um negócio mais disruptivo. Então, é uma coisa bacana. E você tem os vestíveis, né? Os wearables. Né? Para além, né, do seu... para além... como a Raíssa falou, né? Então, assim, não morre, mas pode desligar também quando não faz sujeira, enfim. Então, é isso que acontece, é isso que está acontecendo fora, sabe? E a gente precisa estar muito começando a ficar ligado nisso que está acontecendo. E outras possibilidades são os comandos. Você pode acender ou apagar uma lâmpada só no pensamento. Você olha para a lâmpada e pensa assim. Vocês já viram um vídeo de um carro de Fórmula 1 sendo dirigido só com o poder, só com a força da mente, só com o pensamento? Da mesma maneira, você vai ter um chip aí na sua cabecinha, coladinho na sua cabecinha, que você vai pedir para ligar o ar-condicionado dentro da sua casa. Você não vai ficar mais falando com a Alexa, pedindo para a Alexa acender ou apagar, não. E é realidade, são coisas assim, por exemplo, esses são protótipos que são utilizados, inclusive aqui em Salvador, a gente tem uma pessoa que faz esses protótipos e está utilizando em hospitais. Pessoas que têm dificuldade de locomoção, então ele realmente pede o atendimento do médico, desliga o ar-condicionado, liga o ar-condicionado. Isso é realidade, e são possibilidades de usos integrados com sistemas de automação. E aqui, para fechar, trazendo outras possibilidades aqui de automação e integrados com tecnologias exponenciais, tem um blockchain, tá? A gente tem hoje um sistema de automação que ele é baseado em blockchain para não existir invasão. Então, cada módulozinho instalado, ele tem uma validação com blockchain. Então, é uma possibilidade, é uma coisa muito bacana que está acontecendo, tá? Impressora 3D, quando um cano do conector da sua casa quebrar, você não vai mais na loja comprar, você vai ter uma impressora 3D dentro de casa, que você vai baixar o arquivo e você mesmo vai lá trocar. Então, assim, quebram-se barreiras geográficas quando você está trazendo esse tipo de tecnologias exponenciais. E não é só, assim, plástico. Então,
Você tem hoje impressoras para metais. Então, tem uma galera maker aí de impressora que, assim, faz muita coisa, mas, assim, comece a dar uma olhada no que você pode trazer para dentro de uma residência, né? Para além de você imprimir comida, né? Imprimir hambúrguer, carne de hambúrguer, que hoje tem máquina que faz. Então, assim, você vai estar em casa, você quer comer um hambúrguer, você programa a impressora para poder imprimir um hambúrguer, saca? Vocês já pensaram também que as residências, que eu não digo nem do futuro, do presente, que se dizem autônomas, elas precisam de um drone ponto? Você sabe que você vai pedir o seu iFood, e o iFood ele vai precisar levar o seu lanche ou a sua comida, onde é que ele vai deixar? Ele vai ter que deixar num drone ponto. Então, é uma outra tendência também dentro dos sistemas do mercado de automação e de integração, galera. Saca? Assim, uma outra coisa que são as coisas que eu falo, a galera fica, porra, você fica viajando. Não é viajando, não. Você vai ter seu carro, só que lembre que o seu carro não vai mais entrar numa garagem embaixo, porque você vai vir voando. Na sua casa ou nas casas tecnológicas, você vai ter que ter uma garagem no teto de sua casa para você estacionar o seu carro quando você vier voando. Então, são coisas que estão acontecendo, inclusive que mudam até como a engenharia e como a arquitetura hoje estão sendo tratadas, saca? Que muda, assim, tem muita coisa mudando dentro das tecnologias residenciais, junto com os sistemas de automação. Então, e tudo isso são possibilidades, né, de aprendizagem, de negócio, de estudo. Então, que tá. O drone breja, velho, já pensou, cara? Assim, você pediu a sua breja no Zé Delivery e ela chegar, e é isso que vai acontecer. Não é? A gente não tá falando, tem prédio em São Paulo que tem drone ponto. Mas chega lá para todo mundo, né? Enfim. Mas, assim, é o que está acontecendo, tá? Então, é a revolução que está aí, são as possibilidades de integrações, de automação, que vão para além de você ligar ou desligar uma lâmpada ou mandar a Alexa ligar e desligar um ar-condicionado. Então, para quem está olhando essa parte de automação, de casa, que gosta de engenharia, de arquitetura, tem que olhar mais para frente, saca? E entender que a gente está passando aí num momento de virada de chave para uma grande revolução dentro dos sistemas de tecnologias para as residências. Galera, eu acho que foi o conteúdo que eu preparei para vocês. Quem quiser trazer alguma pergunta ou fazer alguma pontuação, eu estou aqui à disposição, tá? Então, assim, meu contato aqui embaixo, aqui é o da empresa, Marcos Casais, @marcoscasais, é isso mesmo, marcoscasais.automacão. Se você quiser o Marcos Casais, só o Marcos Casais também é um outro, que é um mais profissional. E, cara, assim, espero ter conseguido trazer colocar mais um molhinho aí, né, dessas possibilidades que se tem dentro da automação. E, cara, drone é algo que, de fato, caiu no gosto do brasileiro. Caiu no gosto do brasileiro. Então, essas possibilidades de integração, de automação, de preparação da casa com drone, pode ir tranquilo, porque é algo que vai ser muito bacana e muito, muito top. Galera, estou aqui à disposição. Eu só tenho 2 minutinhos. Eu vou, desde já, assim, agradecer o convite da Campus por poder trazer mais uma palavra, mais um bate-papo sobre sistemas de automação. É uma coisa que eu gosto, que eu sou apaixonado. Meu contato está aí. Quem quiser me chamar no direct para a gente poder trocar ideia, enfim, eu estou à disposição, galera. Muito obrigado, Jéssica, também, pelo apoio. Galera, tem uma galera que está aqui por trás, que é uma galera do suporte massa, que vocês verem o que essa galera faz para isso tudo aqui acontecer. É fantástico, fantástico. Vocês, obrigado aí pela audiência. Estamos juntos e
Valeu, galera! Tamo junto! Valeu! Se cuidem!